que apesar do advogado da parte autora insistir que pediu essa produção da prova em réplica, na verdade, não houve pedido de produção de prova pericial, como se depreende da manifestação acerca das provas, que repousa no ID 36, 47, 12, 16, operando-se, então, nesse ponto, a preclusão. Segundo, porque o juízo de origem julgou antecipadamente a lida em desfavor do autor sob o argumento de que, independentemente de ter assinado ou não a via contratual, o fato de o apelante ter usufruído do valor emprestado, que é um fato incontroverso nos autos, inclusive reconhecido e confessado pelo próprio autor, impede que se alegue inexistência do negócio jurídico, o que evidencia a irrelevância da referida prova para a solução da demanda. Em resumo, não teve pedido de produção de prova pericial pelo autor em réplica, ele apenas disse, se por acaso for o caso de fazer, que atribua o ônus ao banco. E número 2, existe o TED que está no contrato comprovando e a própria parte autora confessa que recebeu os valores. Então, em face disso, e segundo a jurisprudência do STJ, não há cesseamento de defesa quando o magistrado, diante de provas já produzidas e suficientes ao deslinde da questão, indefere a realização da perícia por considerá-la dispensável. É esta a situação do caso concreto. E, em segundo lugar, também foi invocado o tema 1061, mas, na verdade, não é porque cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da assinatura que deverá ser produzida a prova pericial. A instituição financeira deve, como fez nesses autos, demonstrar a regularidade da contratação por outros meios de prova, tais como a juntada do contrato bancário, a juntada de documentos pessoais da autora e a juntada da prova do repasse do mútuo. Na hipótese, a instituição financeira trouxe aos autos cópias dos contratos, bem como dos TEDs, dos valores contratados para a conta de titularidade da parte autora. Eles se encontram os comprovantes nos IDs 3647-1102 e 3647-1101, e foram realizados para o Banco Bradesco, agência 836, conta 14394, dígito 4. Neste contexto, caberia à parte demandante demonstrar que não recebeu nenhuma quantia da REI. Contudo, a parte confessou ter recebido a quantia. Desta feita, eu entendo que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais. Com relação à impugnação apresentada quanto à condenação por litigância de má-fé, registro o seguinte. Restou demonstrado nos autos que a parte apelante, ou seja, o autor, agiu com deslealdade processual ao apresentar a versão inverídica dos fatos, tentando induzir o juiz em erro usando do processo para conseguir objetivo ilegal, conforme previsto no artigo 80, incisos 1 e 3 do CPC. As alegações genéricas sobre a suposta irregularidade contratual, desacompanhadas de provas robustas, não afastam a conduta temerária adotada ao longo da demanda. Por isso que mantenho essa condenação em litigância de má-fé. Note-se, inclusive, eu trago aqui um excerto do Código de Nelson Neri. O litigante temerário age com má-fé, perseguindo uma vitória que sabe ser inverídica. Agora, verificando a divergência de percentuais de multa de litigância de má-fé constantes na sentença, não tendo sido objeto da apelação quanto em si, apenas para estipar qualquer incongruências e contradições, determino que prevaleça a multa fixada no dispositivo sentencial de 1% do valor da causa. Então, diante dessas colocações, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso. Muito bem. Tá em discussão, desembargador. Bom dia, presidente. Bom dia a todos, meus colegas. Eu também queria registrar que é uma honra estar aqui participando desse núcleo. É um trabalho hercúleo, mas é valoroso porque a gente está prezando pela agilização desses processos, que são muitos, né? Se Deus quiser, nós conseguiremos fazer frente a esse desafio. Com relação ao voto da doutora Virgínia, eu comungo com o entendimento dela, também li o processo e as circunstâncias, e acho que a sentença deve ser mantida em seus inteiros de acordo com o que foi deliberado com a excelente relatora. Muito bem. Eu também estou acompanhando a posição da eminente relatora e agora também do eminente desembargador Zé Júnior Florentino, fundamentalmente por duas razões. O recebimento do valor, né, que é fato incontroverso, né, e a distância entre esse recebimento e a postulação judicial é um dado, para mim, importante na formação da minha convicção. Quase que semanalmente aqui
se a gente se depara com a tese de cerceamento de defesa, não só nessa demanda do núcleo, né, também na primeira Câmara, criando uma compreensão, talvez, a comunidade forense, de que há um direito subjetivo a determinada produção de prova. E, na verdade, o juiz é, efetivamente, o gerente da prova. Então, se ele tem elementos que formam a sua convicção, outros elementos que formam a sua convicção, a prova pericial, em particular, que se discute, a parte não tem direito subjetivo à produção dessa prova pericial. Com relação, e aqui eu aproveito para fazer essa ponderação, porque nós vamos tentar estender esse julgamento para outro universo de processo desse grupo, desse bloco. A parte que assina um contrato, que recebe um TED, né? E aí eu estou partindo da compreensão de que esses dois fatos são incontroversos a partir da manifestação dos respectivos relatores, em bom rigor técnico, está apresentando uma lide temerária. Afirma que não contratou e vem aos autos, vem a colação a prova do contrato e a prova do TED. Isso, volto a dizer, nesse universo moderno em que se pode peticionar milhares de ações, né, no mesmo espaço de tempo, contra o mesmo réu, isso, de fato, pode levar a uma defesa ineficiente formalmente. E isso pode nos levar a ter um julgamento materialmente injusto, exatamente por força essa avalanche de processo. É preciso ter a compreensão de que o processo moderno ele tem um caráter público acentuado. Na nossa época, desembargadora Virginia, na época de faculdade, o princípio dispositivo era a rainha, né? Era o princípio que nos conduzia. Mas o processo moderno não é mais um processo que se possa dizer coisa das partes. Ele tem, ao lado do interesse das partes em conflito, tem um interesse público de se aplicar o direito material da maneira mais efetiva e precisa. Então, eu estou também acompanhando o voto de Vossa Excelência e, portanto, fico... Deixa eu fazer só uma ponderação a Vossa Senhoria. Vossa Senhoria disse que foi a primeira sustentação oral e eu até aproveito a oportunidade para parabenizar por objetividade, lucidez e também por observar o rito. O judiciário funciona com base em alguns ritos. Para quem preside é uma coisa desconfortável estar advertindo isso ou aquilo, mas eu pediria que o senhor colocasse a beca. Peço a beca, é isso. O senhor precisa colocar a beca. Eu pontuo que isso é um desconforto para quem preside, né, mas a gente tem que observar. Peço escusas, Excelência. Porque isso legitima a atuação de todos nós. E o segundo ponto que eu pediria a Vossa Senhoria é que ficasse restrito a uma questão de fato. Com certeza. Porque o senhor pode fazer intervenção na sustentação oral e, na sequência do julgamento, tem a prerrogativa, e será assegurada por esse colegiado, de fazer intervenção restrita à questão de fato. O senhor pode... Peço escusas pela formalidade, realmente estou um pouco nervoso, primeira experiência como advogado aqui. O ponto que eu quero destacar é sobre o voto da litigância de má-fé, quando se fundamenta quanto a ações temerárias. O do recorrente, ele só tem uma ação contra o Banco Itaú, que é a que nós estamos, no caso, subjúdice. O seu Pedro, ele tem mais duas ações contra bancos distintos. Então, situações distintas.
matérias iguais, mas com pontos fatuais distintos. Então, quando se fundamenta o voto de ações temerárias contra o mesmo autor, contra o mesmo banco, isso não condiz com a realidade do fato. Só destacar esse ponto da matéria da litigância de má-fé, que foi votado pelo Vossa Excelência, eminente presidente. E o segundo ponto que eu quero destacar, peço mais uma vez licença a esse ponto, é para destacar que para haver uma transferência para uma conta bancária, não tem que haver um contato válido. Então, quando eu bato pontualmente em pontos de um contrato, onde há alegação de fraude, esses pontos sequer foram analisados em sentença. Obrigado pelos votos, Excelência. Eu agradeço a intervenção do Vossa Senhoria e, portanto, eu fico autorizado a proclamar o resultado. Para falar? Não. Posso proclamar o resultado? Pode, desembargador. Só queria dizer uma coisa. Na verdade, aqui a gente colocou litigância temerária com base no artigo 80, inciso 4. Não foi porque a gente nem tratou desses outros dois contratos aqui. Não foi por conta de litigância predatória, entendeu? Não Isso. teve essa fundamentação, não. Foi temerária. Isso. Na verdade, eu acho que eu fui levado a uma compreensão diferente do que eu gostaria de pontuar, mas, de fato, o voto de Vossa Excelência é no sentido de litigância de má-fé, inserindo a hipótese na hipótese do artigo 80 do Código de Processo. Então, me parece que eu estou autorizado a proclamar o resultado do processo 57, na pauta eletrônica, nos seguintes termos. A unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso de apelação. Como eu havia pontuado inicialmente, esse bloco que nós estamos julgando, que tem aí o processo do desembargador, um deles, o desembargador Dario Rodrigues, a hipótese é de sentença julgada improcedente, o recurso é do autor e os respectivos relatores entenderam que, diante da presença do contrato e do TED, a hipótese é de negar provimento ao recurso de apelação. Tem um adicional do capítulo da litigância de má-fé. Nós acabamos de julgar esse 57, entendendo que nessa circunstância em que há a alegação de negativo de contratação, com a presença de contrato de TED, isso caracteriza a litigância de má-fé. E votamos também para negar provimento com relação a esse capítulo. A indagação que faço é, e há pedido de sustentação oral no processo 11, 42 e 54 do doutor Yuri Lemos. Ocorre que o colegiado está chegando a uma compreensão de negar provimento ao recurso de apelação. Então, me parece também que eu posso compreender que Vossa Senhoria não vai dispensa a sustentação oral. Dispensa, Excelência. Muito obrigado. Muito bem. Então, eu posso proclamar o resultado nesses termos, do 11, 42, 53, 54. Então, o resultado no 11, 42 e 53 é o seguinte: a unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. Neste grupo, remanesce o processo número 59, que aí na composição é com o desembargador Dario Rodrigues. Na hipótese, há um pedido de sustentação oral, o doutor Valdemir José de Farias. Doutor Valdemir, Bom dia, Excelência. está no ambiente virtual? Bom dia, Excelência. O doutor Valdemir teve uma urgência, mas estou sob estabelecimento aqui, substituindo ele nesse processo. Doutor Valdemir? Doutor? Me ouve agora, doutor? Bom dia. Agora sim. Bom dia. Doutor Valdemir teve uma urgência, estou substituindo ele aqui nesse processo. Estamos pelo banco, pelo Itaú. Tá bom. Muito bem. Aqui, desembargador Dario, a hipótese é a mesma. A hipótese é a mesma, em que
o colegiado está chegando ao consenso de negar provimento ao recurso de apelação, e nesta hipótese também tem um capítulo da litigância de má-fé. A partir da manifestação também de Vossa Excelência do sistema, me parece que eu estaria autorizado a proclamar o resultado. Senhor presidente, inicialmente cumprimentando, né, os demais colegas do plenário, né, os advogados, né, os servidores, né, sim, né, a manutenção do voto, né, foi bem analisado o processo, né, e mantenho, então, o dispositivo do voto, né, de negativa de provimento. Doutor Ítalo Doutor Castro. Ita, então eu imagino que Vossa Senhoria também dispensa a sustentação oral, dada a conclusão que chegou ao colegiado, e eu proclamo o resultado, então, do 59. Nos seguintes termos: a unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Para que a gente possa, então, liberar o desembargador, Vossa Excelência só tem mais um processo. Mas não há problema, pode conduzir. Eu vou chamar o 58 da pauta. Eu chamo a julgamento o processo de a apelação civil 2153, dígito 32, da relatoria do eminente desembargador Dario Rodrigues Leite. Eu ia batizar Vossa Excelência agora, desembargador Dario, porque eu acho que é a primeira sessão que eu presido com a participação de Vossa Excelência. Mas, correndo o risco de batizar Vossa Excelência com um nome que Vossa Excelência não gosta, eu vou depois identificar como é que Vossa Excelência gostaria de ser identificado. Porque o meu, por exemplo, na sessão me batizaram de Dantas de Oliveira, desembargador Dantas de Oliveira. Eu às vezes, né, consigo nem identificar que sou eu mesmo. Então, esse 58 da pauta, a pedido de sustentação oral. Então, há um pedido de sustentação oral pelo doutor Marlon Gonçalves, pelo Banco Itaú, que não está na sala virtual. Também aqui há um consenso, me parece. A diferença neste processo aqui do bloco A, vamos dizer assim, que nós julgamos, é que aqui a sentença foi de procedência. No bloco A, que nós julgamos, a hipótese era de causa de pedido negativa de contratação, a instituição financeira traz o contrato e traz o TED, né? E nós entendemos de manter a sentença que julgou improcedente. Nessa hipótese aqui do desembargador Dario, que eu, na sequência, poderei estender, se Vossa Excelência concordar, para todos os outros processos, a sentença é de procedência. O recurso é do Banco Itaú, né? E os respectivos relatores de todo esse bloco, inclusive o eminente desembargador Dario, é no sentido de dar provimento ao recurso de apelação, portanto, reformando, na hipótese, a sentença. Eu indago se eu posso, desembargador Dario, nesse caso, Vossa Excelência, e desembargador, posso, então, proclamar o resultado no sentido, nesse especificamente aqui do desembargador Dario, no sentido de dar provimento ao recurso do Banco Itaú e negar provimento ao recurso do autor. Sim, né, em verdade, né, a questão aqui apresentada, né, e o próprio voto explicita em detalhes esse aspecto, no sentido de, em revendo o conjunto probatório, se identificar
a respeito da suficiência da indicação da existência do contrato e a sua própria validade, né? De modo que a questão se assemelha exatamente porque a argumentação que foi expedida, ela é assemelhada, né? Apenas, né, sendo utilizada para dar provimento e não negar provimento, né? De modo que seria essa a indicação da relatoria. Tá bom. Desembargador Florentino, posso proclamar? Assim, Muito bem. Então, proclamo o resultado do 58 nos seguintes termos. A unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso de apelação do réu e negou-se provimento ao recurso do autor. Bom, nesse bloco, chamado bloco, esse terceiro bloco, há uma indicação da desembargadora Virgínia Gondim de retirada de pauta o 60 da pauta. Então, o 60 é retirado de pauta. No mais, eu vou tentar, porque a hipótese é a mesma. Eu imagino aí que também o doutor Yuri não tem interesse de manifestar, porque há o consenso no sentido de negar provimento ao recurso, de dar provimento, na verdade, ao recurso da instituição financeira. Então, eu estou partindo aí da apreensão, ou presunção, eu diria uma presunção já legitimada por outros processos, de proclamar o resultado nos seguintes termos. O 18, 19, 21, 33, 37, 38, 45, 47, 56, 61, 62, 69, 70. Em todos esses, aliás, acho que eu preciso rever, porque em algumas hipóteses tem recurso das duas partes. Então, é melhor a proclamação nos seguintes termos. O 17, o 19, o 37, o 38, o 45, o 47, o 56, o 62, o 69 e 70, a unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso de apelação. E aqui, no caso, só tem recurso do Banco Itaú. Vamos lá. O 18, 21, 33, 58 e 61, deu-se provimento ao recurso de apelação do réu e negou-se provimento ao recurso de apelação do autor. Tudo nos termos dos respectivos relatores. Mas, Dario, eu acho que não tem mais processo, Vossa Excelência. Se Vossa Excelência quiser participar da sessão, será, como sempre, uma alegria. Se não, Vossa Excelência... Se Vossa Excelência me permitir, continuarei presente, até porque é um julgamento histórico, né? É Muito bem. Momento que faço questão de continuar a testemunhar até o seu final. Muito bem. É uma alegria ter Vossa Excelência conosco. Então, bom, na sequência eu vou chamar o processo de número 15. Tem sustentação oral? Bom. Então,
eu vou chamar o 15 e o 51 para doutor Yuri, eu vou chamar em conjunto o 15 e o 51. E aí vou tentar fazer uma contextualização desses dois processos, porque aí Vossa Senhoria poderá fazer uso da palavra restrita ao que ao ponto controvertido. Aqui qual é a hipótese? Desembargadora Virgínia e desembargador José Júnior Florentino. Eu diria, um pouco antecipando a posição dos relatores para facilitar a condução da sessão. Então, aqui a hipótese, em síntese, é a seguinte: embora tenha contrato de TED, há uma perícia indicando a falsidade da assinatura. Então, a sentença é de procedência, em ambos os casos, sentença de procedência, declara, portanto, a inexistência de relação jurídica a partir da perícia que identificou a falsidade de assinatura e condena em dano moral. Fixa na primeira hipótese em 6.000, na segunda hipótese em 2.000. O que é que tem de peculiar nesse processo, que aí doutor Yuri seguramente vai fazer sustentação oral? O colegiado, a princípio, nem é tão comum assim, sobretudo para quem está aí na assistência, nem é tão comum a gente antecipar muita posição de julgamento, né? Mas eu estou tentando fazer porque nós estamos diante de 71 processos com 53 sustentações orais. Se não racionalizar, né, a gente não conclui. Então, aqui o que há, doutor Yuri, na hipótese, há um consenso de negar provimento ao recurso do banco no que tange a pretensão de reforma da sentença total, mas está acolhendo a pretensão do banco, eu diria que subsidiária, de promover a compensação dos valores dado em mútuo, né, com os valores, aliás, descontados com os valores dado em mútuo. Vossa Senhoria fará a fundação oral nesses dois casos? Excelência, eu farei de forma bastante breve, apenas em relação ao dano moral, para citar um RESP, e vai ser no máximo 2 minutos. Aí eu já vou aproveitar essa sustentação para todos os outros casos onde existe a condenação de dano moral, eu já vou citar o RESP, que eu já vou, nesse caso, sustentando, não vou precisar sustentar nos outros. Muito bem, então, Vossa Senhoria se identifique, nome OAB, na sequência, pode fazer uso da palavra pelo prazo regimental, e eu já agradecendo a Vossa Senhoria a objetividade em razão dessa infinidade de processos que a gente tem pela frente. Pois não, Excelência, mais uma vez, muito obrigado pela franquia da palavra. Yuri Lemos Correia, OAB 30309 Bahia, sustentando os processos de ordem 1551. Realmente, Excelência, nesses dois casos, houve a perícia, onde foi identificado que a assinatura constante ali no contrato não seria do punho da parte autora. E nossos pedidos, inicialmente o deles que já foi dado provimento, que seria em relação à compensação, esse me abstenho de fazer a sustentação, já vista o provimento parcial, em relação à compensação dos valores efetivamente depositados na conta da parte autora. Ocorre, Excelências, que aproveito aqui a oportunidade para citar, nos casos concretos e também, como já dito, aproveitando esse mesmo RESP, esse mesmo entendimento mais recente do STJ, para fazer uso desse entendimento para os casos onde houver a oportunidade de sustentar para retirada ou minoração do dano moral. Nos casos, Excelência, que cito aqui, 15 e 51, existiu o depósito na conta da parte autora, valores que a parte nunca tentou devolver, a parte não fez depósito judicial depois da propositura da ação, ficando claro o benefício financeiro. No caso do processo 15, estamos falando no valor de R$ 10.148. No caso dos processos referentes ao processo 51, são 2 contratos,
Aqui de forma rápida, não estou conseguindo identificar os valores específicos das TEDs, mas é incontroverso que a parte recebeu os valores, tanto que está sendo dado o provimento em relação à devolução, à compensação, mas o que trago aqui, excelência, a título de reflexão, é em relação ao período a qual a parte recebeu esses valores e não buscou, na época, a tutela jurisdicional para tentar impugnar esses contratos. Estamos falando de um caso que a parte recebe o valor em 2019, início de 2019, só busca a tutela jurisdicional em 2020. Tratamos aí de mais de um ano que a parte recebeu o valor, que seria do caso do ordem 15. E nos casos do ordem 51, essa demora, essa morosidade do consumidor, ela se estende ainda mais, que seria os depósitos no ano 2013 e 2015. E a parte só vem a buscar a tutela jurisdicional em 2019, trazendo aí um lapso temporal significativo. E em relação, excelência, a esse ponto específico, cito aqui para vossas excelências o RESP 2.161.428 de São Paulo, que é um RESP bastante recente, de março, 11 de março de 2025, onde o ministro Moura Ribeiro, divergindo da ilustríssima ministra Nancy Andrighi, traz um voto onde ele cita justamente esse lapso temporal, onde a parte recebe o valor na conta, no caso específico do RESP eram em torno de uns 4 anos, onde a parte recebe o valor, não tenta devolver esse valor administrativamente, depois que propõe a ação, não faz depósito judicial desse valor, ficando claro o benefício financeiro. Então, o entendimento do ministro foi justamente que seria uma conduta contraditória do consumidor, que ainda que o contrato, e nesse caso também foi assim, foi um contrato onde houve uma perícia desfavorável para o banco, onde ainda que se tenha verificado que o contrato não foi assinado pela parte, ela ter se beneficiado do valor, não ter tentado devolver esse valor e anos depois tentar buscar um dano moral, no ponto específico do dano moral, o ministro Moura Ribeiro, que foi também seguido, e o voto foi vencedor, o voto divergente foi vencedor, o ministro entendeu que seria uma conduta contraditória do consumidor pleitear dano moral quando ele se beneficia daqueles valores do contrato e nunca tenta devolver. Então, o entendimento do ministro foi de cancelamento do contrato, declarar inexistente, devolução simples, mas que retirasse o dano moral. Inclusive, no próprio voto, o ministro ele também faz uma ressalva em relação nos itens 4, perdão, nos itens acho que 3 e 4 do voto, ele faz uma referência de que a parte autora, pelo simples fato de ser uma pessoa idosa, não considera, né, no seu entendimento, não considera que a parte ali haveria um dano moral in re ipsa. Deve ser provado esse dano moral. Ainda que um contrato seja identificado como um contrato que não foi feito pela parte autora, se ela recebe o valor, se ela fica com esse valor e se ela só vem buscar essa tutela jurisdicional anos depois, nesses casos específicos, onde existe essa analogia do lapso temporal e do benefício financeiro, seria contraditório o entendimento de, ainda assim, aplicar um dano moral para a parte ou para o banco, contra o banco, e a favor da parte autora. Então, esse foi o entendimento do ministro, como já dito, um entendimento bastante recente, agora desse ano, de março de 2025, que já está começando a se consolidar em alguns tribunais, em casos similares, onde os magistrados entendem que a parte ela se beneficiou do valor e não tentou devolver, ainda que se fique identificado que o contrato não tenha sido feito pela parte autora. Existe o cancelamento do contrato, existe a devolução simples, mas existe também o entendimento de se retirar o dano moral, né, diante a conduta contraditória da parte autora. Então, nesses dois casos, a excelência do 15 e do 51, onde a situação é bastante similar, no caso do 15, a parte recebeu na condenação R$6.000 de dano moral, e em relação ao 51, a parte recebe R$2.000 de dano moral, e nos dois casos existe ali um lapso temporal, um pouco menor e o outro, né, bastante significativo, de mais de 4 anos, pleiteamos que pode ser aplicado o entendimento do STJ, da primeira turma, que é o entendimento do ministro Moura Ribeiro, terceira turma, perdão, e seja retirado o dano moral sobre esse fundamento de ser contraditório o consumidor receber o valor, não devolver e pleitear
essa tutela jurisdicional anos depois, sem nunca tentar devolver os valores dos empréstimos. Por isso, pleiteamos que seja dado provimento também nesse quesito, aplicando o entendimento recente do STJ e retirado ou minorado os danos morais. Essas são as razões. Muito obrigado. Obrigado, doutor Yuri, meu nome, nome do colegiado, e na sequência eu passo a palavra então, eminente relator. Pois bem, senhor presidente, o que está discutindo aqui isso é o dano moral, né? Questão da aplicação do dano moral. Nesse caso especificamente aqui, tem dois pontos, eu diria, que são diferentes do que até então vínhamos discutindo. A questão do dano moral, a partir desse precedente do STJ, e a definição da compensação. Sim. Por quê? Porque no 51 há também recurso de apelação do autor. No 15 não, mas no 51 também tem. Portanto, são dois pontos. Eu tenho que ver primeiro o 15, depois eu vejo. Já posso falar dos dois também? Pode falar em conjunto, em contexto. A despeito desse novo entendimento do STJ, eu ainda mantenho a convicção de que nessas circunstâncias em que você foi submetido a reiterados descontos, não contratou, ficou comprovado realmente a fraude, e o banco não teve o cuidado necessário para evitar que o consumidor fosse submetido a essa situação, ainda mantenho a convicção de que há um dano moral aí, porque não houve esse cuidado do banco e o consumidor teve que ser submetido a constantes e reiterados descontos na sua conta, e isso não foi resolvido. E aí eu ainda mantenho esse entendimento, com a ressalva que posteriormente posso analisar em outros casos concretos, vir essa possibilidade de adotar esse novo entendimento, né, da terceira turma do STJ, e o meu voto é pela manutenção do dano moral, nos moldes em que ambas as indenizações foram fixadas de acordo com a razoabilidade, e também voto no sentido da compensação. Se o consumidor recebeu o que não era devido, mesmo numa situação de fraude, ele não pode ficar com um montante, porque aí seria enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito. Então, eu voto também no sentido da compensação. Embargadora Virgínia, a senhora acompanha? Desembargador, acompanho sim. Inclusive com relação a essa questão dos descontos em valor, porque se trata de desconto de natureza de verba alimentar, e também com relação a esse precedente citado pelo advogado, ele não tem efeito vinculante, é só um precedente jurisprudencial do STJ, inclusive acho que recente. E eu acho que também teve julgamento dessa corte estendida, e que foi mantida a condenação em danos morais nessas situações, quando se trata de verba alimentar. Então, eu acompanho também com relação à compensação, acompanho integralmente o voto do relator. Eu também acompanho e proclamo o resultado nos seguintes termos. O 15 da pauta, o resultado a que chegou o colegiado é o seguinte: a unanimidade deu-se parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do relator. E o 51, a unanimidade de votos, negou-se provimento aos recursos de apelação, porque na hipótese aqui tem recurso do autor e do réu. Excelência, só para evitar até um possível embargo, em relação ao 51, Vossa Excelência informou que está negando, mas não seria o parcial provimento para acolher a compensação? O 51 está acolhendo a compensação porque... É porque Vossa Excelência tinha falado em procedência de ambos os recursos, só para evitar um... Eu vou ouvir o relator, mas seguramente é porque a sentença deve ter assegurado a compensação e aí está negando o recurso do banco, mas mantendo a sentença no que tange a compensação. Porque o ponto central nesse específico, no 15 e no 51,
o que tinha de diferente em relação aos outros é exatamente a compensação. Isso, não é isso? É. Então, o resultado é esse mesmo, doutor Yuri. Aqui, o que ocorre é que a sentença Já tinha dado a é compensação. reconhecida a compensação. Muito bem. Então, aí nessa tentativa de encontrar blocos para julgarmos em conjunto, eu vou chamar a julgamento, então, agora o 22, o 28, o 68 e 71 e 50. 22, 28, 50, 68 e 71. Tentar contextualizar aqui o que é que tem de diferente nesse processo. A hipótese nuclear é a mesma, contrato, TED, etc, etc. O que tem aqui, nesse caso, há uma determinação de devolução em dobro em todos os processos. Em síntese, os votos convergem no sentido de que não se exige mais a má-fé para que haja a devolução em dobro, basta uma violação à chamada boa-fé objetiva em razão do tema 929 do STJ. E o que tem nesses processos é uma modulação em todas elas. Tá se definindo nos processos que até 30 de março de 2021 a devolução dá-se-á de forma simples. E a partir de 30 de março de 2021 elas dá de forma dobrada, porque o STJ passou a não mais exigir a má-fé, né? E se contentar com a boa-fé objetiva. Nesses processos, há também pedido de sustentação oral do doutor Yuri. Então, em todos esses, doutor Yuri, no 28, 50, 68, 71, e eu aqui eu acrescento o 22, mas não é de Vossa Senhoria, há pedido de sustentação oral formulado por Vossa Senhoria. Qual é o ponto aqui diferente nesse processo? Nesses processos é a devolução em dobro, e o colegiado, a princípio, está entendendo de modular os efeitos da devolução em dobro. Vossa Excelência tem interesse na sustentação oral? Excelência, no 28 eu abro mão da sustentação, já vista que houve o laudo desfavorável, é um caso que já tratamos aqui em ponto específico de outro bloco, mas nos 50, 68 e 71 eu farei uma sustentação bastante breve, já que nesses casos a gente junta ao contrato e a gente entende que se desincumbiu do ônus probatório. Mas farei também, posso fazer os três juntos, já que são situações similares de contrato assinado, então eu posso fazer uma sustentação só para todos os casos. Muito bem. Então, você pode identificar nome OAB e, na sequência, valendo o prazo regimental de 15 minutos. 28... O 50, 68 e 71. O 28 eu dispenso por causa do laudo desfavorável. Tá. Então, o 50, 68 e 71, sustentação oral. Obrigado mais uma vez, Excelência, pela franquia da palavra. Yuri Lemos Correia, OAB 30309, Bahia, sustentando em relação aos casos 50, 68 e 71 em bloco. Nos três casos, Excelência, são questionamentos da parte autora, também de consignado, onde a parte alega que a contratação do banco foi de forma indevida. Nesses casos em específico, Excelência, houve o questionamento da parte autora sobre a necessidade de perícia em alguns deles. O 71, inclusive, houve a determinação para que o banco pagasse não, perdão, Excelência. O 71 também faço a correção aqui, e que houve a perícia desfavorável, então também não irei sustentar no 61, mas
ficarei adstrito aos 50 e aos 68, onde, nesses casos, Excelência, o banco junta o contrato com a devida assinatura da parte autora, demonstrando que houve a contratação dos referidos contratos, inclusive no caso do Ordem 50, estamos falando já de um contrato de renegociação, onde a parte autora teve um contrato inicial original cancelado, quitado, melhor dizendo, e recebe o troco de R$ 594,67, demonstrando assim que o banco comprovou a lícita contratação neste caso dos 50. Os 68 também, bastante similar, o banco junta o contrato assinado com a cópia do RG, que é a mesma RG trazido pela inicial, que a parte autora traz com a inicial, demonstrando que a parte não teve seu documento roubado, perdido ou extraviado. O banco também junta a TED no ID 3788-1090, comprovando o benefício financeiro. E nesses dois casos, Excelência, é importante ressaltar que o tema 1061 ele traz duas análises para a declaração da autenticidade da assinatura. Peço licença para Vossas Excelências para ler de uma forma bastante rápida o que diz o tema 1061. Se nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato, juntado ao processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade por meio da perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais moralmente legítimos. Então, Excelências, nós entendemos que, ainda que não tenha sido feita a perícia grafotécnica, os outros meios de prova trazidos nesses processos de ordem 50 e 68, que seria justamente o contrato assinado, a TED, cópia do documento pessoal, no caso do 50, já tem também essa situação de ser um contrato de renegociação, onde a parte ela recebe o valor do troco e quita o contrato originário. Existe ali o benefício, não só financeiro com o troco, mas também o benefício da quitação do contrato originário. E os outros meios de prova, nesse caso, ele valida a contratação e vai também de encontro com o tema 1061, ainda que não tenha sido feita a perícia grafotécnica. Importante também ressaltar, Excelências, e aqui faço uma referência ao processo 68, em relação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, que diz: caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento, perdão. Ou seja, nesse caso, Excelência, havendo um pedido da parte, nesse caso aqui do 68, houve o pedido da parte autora, no ID 3788-1106, para a perícia, e vejam, Excelência, o juízo ele nega a perícia pedida pela parte autora e condena o banco justamente pelo banco não ter pedido a perícia. Até tem uma certa controvérsia no entendimento da data máxima vênia do magistrado Acor, haja vista que, entendendo o magistrado ser uma prova necessária à confirmação da assinatura, da autenticidade da assinatura pela perícia, independente de quem fizesse o pedido, inclusive o próprio artigo 370 do Código de Processo Civil, ele dá também essa oportunidade ao próprio magistrado, quando diz que caberá ao juiz, de ofício a requerimento da parte, determinar as provas necessárias. O magistrado poderia, ainda que nenhuma das partes fizesse o pedido expresso, poderia fazê-lo de ofício, buscando ali a verdade real, haja vista se houvesse uma dúvida sobre a autenticidade daquela assinatura do caso concreto. Então, Excelência, entendemos que o banco se desincumbiu do ônus probatório, nesses casos da ordem 50 e 68, por isso entendemos pela reforma para total improcedência, aplicando sim o tema 1061, mas ao final do tema 1061, onde se diz pela oportunidade de se confirmar, de se dar autenticidade à contratação por outros meios de prova. Ou, caso Vossa Excelência entenda que seja necessário, ser feita a perícia para se buscar a verdade real, a confirmação da autenticidade da assinatura, ainda que em sede recursal, acredito que a diligência ela pode ser aberta, baseado no artigo 370, e assim, caso Vossa Excelência entenda por aplicar em sede recursal a perícia, ou até devolver o processo para de origem para ser feita essa perícia, haja vista que no 68 tem pedido expresso da parte autora para
a perícia grafotécnica, e no 50, o banco entende que se desincumbiu do ônus probatório com a juntada do contrato, que, havendo a dúvida, pode também ser feito a perícia nesta assinatura. Então, por isso, pleitemos a reforma para improcedência. Alternativamente, como já adiantado, pedimos de forma alternativa que seja dado provimento para a devolução simples e não a devolução em dobro. Haja vista que o próprio artigo 42, ele cita o erro justificável. E nos dois casos aqui, excelências, se entende que o banco ele acreditou que o contrato era lícito, ele entendeu que o contrato era válido e, por isso, depositou o valor na conta da parte autora. Então, se houve aqui um equívoco, se houve um erro também, a boa-fé, melhor dizendo, e a aplicação do erro justificável, porque o banco acreditou que aquele contrato era lícito. Aqui a gente tem uma suposição se ele era ou não autêntico, porque não temos a perícia, mas né, o banco acreditou que os dois contratos eram autênticos, eram legais e depositou esse valor na conta da parte autora. Então, por isso, entendemos que pode ser aplicada a devolução simples ou alternativamente, como Vossa Excelência já antecipou, a modulação do tema 929 da devolução, da modulação de 30/3/2021 para trás, ser simples e posterior a essa data, sem dobro. Essas são as razões. Muito obrigado. Obrigado, doutor Yuri. Embargador Zé Júnior. Esse é o 50. 50 e 68. Estamos jogando em conjunto. Eu vou solicitar retirar de pauta, porque eu estou vendo alguma coisa contraditória aqui no meu. Os dois? Os dois. São dois. Muito bem. O eminente relator, após a sustentação oral do Banco Itaú, pede vistas no 50 e no 68. Embargadora Virgínia, Vossa Excelência aguarda o voto vista do relator. Pronto. Sim. Pronto. Então, eu também aguardo o voto vista do eminente desembargador Zé Júnior e proclamo o resultado parcial, né? Após a sustentação oral, o eminente relator, com absoluta autorização tanto do Código de Processo Civil como do Regimento Interno, pede vista dos autos e deve incluir em pauta oportunamente. Bom, na sequência, então, me parece que eu estou autorizado a proclamar o resultado do 22, do 28 e do 71, considerando que o núcleo da discussão, e há uma votação já, o núcleo da discussão é a modulação da devolução em dobro. Os votos, os respectivos relatores estão modulando a devolução em dobro com base no tema 929 do STJ. Então, o resultado no 22, no 28 e no 71 é o seguinte: a unanimidade deu-se parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. Bom, não há pedido de sustentação oral, não, há pedido de sustentação oral ainda no 49. Então, eu chamo a julgamento o processo número 49 da pauta, que é a apelação 382, dígito 19, da relatoria do doutor Zé Júnior Florentino, em que há pedido de sustentação oral do doutor Marlon Gonçalves Sanches.
Acho que caiu lá. Pronto. Considerando que o doutor Marlon não está na sala e considerando que já há também votação a consenso do colegiado, eu fico, então, autorizado a proclamar o resultado nos seguintes termos. A unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. Bom, na sequência também vou chamar em bloco o 2, o 7, o 12 e o 24. Há pedido de sustentação oral no 24, também do doutor Yuri Lemos, representando o Banco Itaú. Mas no 24, doutor Yuri, o recurso é do Banco Itaú e há um consenso no sentido de dar provimento ao recurso do banco, o que me faz presumir que Vossa Senhoria desiste da sustentação oral. Somente a título de curiosidade ou informação, Excelência, é para julgar improcedente. Provimento total. Posso aqui. O voto do relator é no sentido de dar provimento à apelação, condenando o autor em custas processuais, recursais, exatamente como consequência de julgar improcedente a pretensão do autor. Desnecessário, então, Excelência. Dispenso. Muito obrigado. Então, eu vou proclamar o resultado do 2 nos seguintes termos. Negou-se provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. No 7, no 12 e no 24, deu-se provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. O que é que falta julgar? Você conseguiu identificar, hein? O 35 e o 64, em que há pedido de sustentação oral também do doutor Marlon Gonçalves Sanches, mas considerando a ausência do eminente advogado e considerando também que já há voto manifestado no sistema, eu fico autorizado a proclamar o resultado nos seguintes termos: 35 e 64. Deu-se provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. O 23 da pauta eletrônica, não há pedido de sustentação oral e o resultado a que chegou o colegiado, nos seguintes termos: a unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso de apelação. Sobrou algum aí? Excelência, do meu acervo ficou pendente somente o 66. Eu não sei se ele foi em alguma dos lotes, mas para mim aqui eu não consegui identificar. Bom, 66 foi julgado? Bom, então eu vou chamar o... Parece que eu posso chamar em bloco o 8, o 26, o 34, o 63 e o 66. Esse bloco, o 8, 26, 34, 63 e 66, aqui a hipótese é de sentença julgada procedente. O recurso é da instituição financeira, mas os respectivos relatores, entendendo que há demonstração de contrato e de TED, votam
e há um consenso no sentido de dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença. E nesse bloco, doutor Yuri, está incluso, então, os 66. Também pela improcedência do pleito autoral. Exatamente. Então, o resultado proclamado é o seguinte: no 8, no 26, no 34 e no 66, negou-se provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. O 63, considerando que há recurso de ambas as partes, o resultado a ser proclamado é o seguinte: deu-se provimento ao recurso de apelação do réu e negou-se provimento ao recurso do autor. O 60, que estaria nesse bloco, a desembargadora Virgínia retirou de pauta. Tem mais alguma coisa? Qual é o que tem? Tudo bem. Informa a secretaria que não tem mais processo em condições de julgamento na sessão. Eu queria, antes de encerrar, reafirmar a minha alegria, desembargador Dario, de presidir a sessão. Senhor presidente. Com o desembargador Zé Júnior, né, com a desembargadora Virgínia, para nossa alegria e para, eu diria, a tranquilidade da sociedade pernambucana. No próximo ano, toma assento em definitivo ao colegiado. Realmente é uma especial alegria. Eu conheço Vossa Excelência há muito tempo e sei efetivamente do seu compromisso institucional. Essa instituição vai ganhar muito com a chegada de Vossa Excelência. Também, desembargador, reafirmar a alegria de participar de uma sessão com o desembargador Zé Florentino, que eu gostaria de, quando crescer ou envelhecer, ficar como Vossa Excelência. É uma tranquilidade. É mais tranquilo do que eu, né? Nesse mundão agitado, conturbado, esquisito, conviver com uma pessoa leve, serena, preciso, né? E um juiz amador é de fato um privilégio. Desembargador Dario. Senhor presidente, gostaria de fazer alguns registros, né? O primeiro deles, né, a alegria de ser presidido por Vossa Excelência. Modo técnico, tranquilo, educado, não nos surpreende, né, de conduzir os trabalhos, né? É realmente uma alegria, né? E registro também, né, a minha dificuldade que foi substituir a desembargadora Virgínia Gondim nas suas férias. E explico, né? Precede a figura da desembargadora Virgínia Gondim a sua capacidade, a sua tecnicidade, né? E não só o quantitativo de votos que Vossa Excelência produz, né? Mas especialmente a qualidade, né? E é perceptível, né, pelo pouco tempo que eu a substituí, né, essa verticalidade, essa profundidade de produção de votos, né? Também não surpreende, né? E a alegria, né, de estar nessa sessão, né, juntamente com Vossa Excelência, com a desembargadora Virgínia Gondim, com o desembargador José Júnior Florentino, né? Pessoa que também sabemos, excelente magistrado, com grande produção, né? E que tive essa oportunidade de, nesse rápido lapso temporal, né, apreciar os votos de Sua Excelência. Então, gostaria de fazer esses registros, a minha alegria, né, e deixar bem situado o aspecto didático, pedagógico, e que Vossa Excelência conduz os trabalhos. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Bom dia a todos. Florentino, tu quer falar?
Desembargador presidente, eu só quero ratificar uma coisa. Eu também quero agradecer como o senhor conduziu, foi super didático, todo mundo conseguiu entender, a gente conseguiu acompanhar. A tranquilidade também, né, doutor Florentino? Porque isso também passa para a gente não fica com pressão, não fica naquela ânsia de tentar fazer tudo tão rápido ou falar tudo rápido. Então, assim, eu quero parabenizar por essas duas coisas, a tranquilidade com que o senhor conduz, a capacidade e competência também para facilitar a vida dos advogados, de todo mundo que está assistindo e a nossa, que somos julgadores. Muito obrigada. Eu também gostaria de Excelência. frisar. Sim. Excelência. Perdão, Doutor presidente, excusa-me, perdão. Desembargador, pode ir. Sim. Gostaria também de frisar a minha satisfação de partilhar aqui esse julgamento com todos vocês, que são maravilhosos, né? E também parabenizar pela forma maravilhosamente didática, como a sessão 70 e tantos processos, nós conseguimos fluir muito bem. Agradeço muito a orientação, desembargador. Obrigado. Doutor Wellington, o senhor quer se manifestar? Excelência, perdão, excusa-me. Excelência, tenho uma sustentação oral para fazer do processo 3350, 2032. Eu, como sou novo na sessão, não sei bem o procedimento, eu sei que o senhor fez uma didática muito excelente, boa, maravilhosa, mas eu me perdi um pouco. Eu gostaria de saber se esse processo realmente foi pautado. Na verdade, eu cheguei a passar a palavra para Vossa Senhoria. É o 32 e... O processo é 3350. Qual é o número? 3350, dígito 32. Bom, aqui estava anotado que era o 39 e o 33. Eu cheguei a passar a palavra para o senhor e o senhor não se fez presente na sessão, né? Então, esse processo já foi chamado, já foi julgado, né? E aí o senhor, amanhã ou provavelmente na próxima semana, tomará ciência do resultado. Se tiver alguma insatisfação e resignação, aí o senhor conhece os caminhos formais para manifestar a sua resignação. Está encerrada a sessão. Obrigado, excelência. Boa tarde.